Você já parou para pensar numa coisa? Quantas vezes na vida a gente vê um homem de bem fazer aliança com alguém que carrega sangue nas mãos? Quantas vezes a igreja, que prega perdão e paz, estende a mão para quem vive da guerra e da vingança? Pois foi exatamente isso que aconteceu num dia de 1926, lá no coração do Cariri cearense. Um encontro que ninguém esperava, um pacto que ninguém conseguia entender. De um lado, Padre Cícero Romão Batista, o santo vivo de Juazeiro, o homem que benzia multidões, curava os enfermos e comandava a fé de milhares. Do outro, Virgulino Ferreira da Silva, o lampião, o rei do cangaço, o homem que espalhava medo e respeito em partes iguais pela Caatinga. O que levaria um padre venerado como santo a chamar um cangaceiro para dentro de sua casa? O que faria um bandido acostumado a desafiar a lei a aceitar o convite de um homem de batina? E mais importante, o que selou aquele pacto entre o céu e o inferno? Essa é a história que poucos conhecem direito. Muitos ouviram falar, muitos viram fotos, mas poucos entenderam o que realmente aconteceu naqueles dias que mudaram o destino do sertão. Hoje, você vai descobrir a verdade por trás da aliança mais improvável da história do Nordeste. Antes de começar, se você valoriza essas histórias que o tempo insiste em apagar, deixe seu like agora. Compartilhe esse vídeo com quem também carrega o sertão no peito. E se inscreva no canal, porque aqui a gente não deixa morrer a memória do nosso povo. Ative o sininho para não perder nenhum causo que a gente traz toda semana. Agora, respire fundo, prepare o coração, porque a partir de agora, você vai cavalgar comigo até Juazeiro do Norte, no ano de 1926, quando o santo e o demônio se encontraram frente a frente. O sertão de 1920 não era lugar para homem frouxo. Era terra de poeira, de sede, de fome e de sangue. Muito sangue. Naqueles anos, o Nordeste inteiro parecia um barril de pólvora esperando a faísca. A seca de 1919 tinha devastado tudo. Gado morto espalhado pela Caatinga, roças queimadas pelo sol inclemente, famílias inteiras fugindo em busca de um pedaço de pão. O governo? Longe. A lei? Mais longe ainda. Quem mandava no sertão não eram juízes nem delegados. Eram os coronéis. Os coronéis eram donos da terra, donos do gado, donos da vida e da morte de quem morava em suas propriedades. Eles decidiam quem comia e quem passava fome, quem vivia e quem morria. E quando dois coronéis entravam em guerra, o povo é que pagava o preço. Era assim em Pernambuco, na Paraíba, no Ceará, em Alagoas. Famílias inteiras se matavam por causa de uma cerca derrubada, de um insulto mal resolvido, de uma eleição roubada. O ódio passava de pai para filho, de avô para neto. E quando não tinha mais homem da família vivo para vingar a honra, contratava-se um jagunço. E os jagunços não perdoavam. No meio desse inferno surgiu o cangaço. Não era só banditismo. Era a resposta do sertanejo à violência dos coronéis, à ausência do Estado, à fome que roía por dentro. Uns entraram no cangaço por vingança, outros por sobrevivência. Muitos porque não tinham mais nada a perder. E foi nesse cenário que Virgulino Ferreira da Silva ganhou o nome de Lampião. Mas o caos não parava por aí. Em 1922, um grupo de militares insatisfeitos com o governo se levantou em armas. Eram os tenentes, jovens oficiais do exército que queriam acabar com a corrupção, com o poder dos coronéis, com a República Velha, que só servia aos ricos. A revolta foi esmagada no Rio de Janeiro, mas a semente da rebelião já tinha sido plantada. 2 anos depois, em 1924, a chama voltou a acender, dessa vez com mais força. Os rebeldes tomaram São Paulo, enfrentaram o governo federal e, quando foram cercados, fizeram uma escolha que mudaria o rumo da história. Decidiram marchar pelo interior do Brasil. Nascia ali a Coluna Prestes. Mais de 1000 homens armados, comandados por Luiz Carlos Prestes e Miguel Costa, atravessaram o país de ponta a ponta. Passaram pelo Paraná, por Mato Grosso,
por Goiás, e em 1926 a coluna desceu em direção ao Nordeste. A notícia se espalhou, feito fogo em capim seco. Os tenentes estavam vindo, traziam ideias de revolução, de fim do coronelismo, de distribuição de terra. Para uns eram heróis. Para outros, comunistas perigosos que queriam destruir a ordem e roubar as propriedades. Os coronéis entraram em pânico. O governo federal, fraco e distante, não conseguia conter o avanço da coluna. E foi nesse momento que os poderosos do Nordeste começaram a procurar aliados. Aliados que conhecessem o sertão. Aliados que não tivessem medo de derramar sangue. E o maior desses aliados possíveis tinha um nome: Lampião. Mas Lampião não respondia a ninguém. Não obedecia a coronel. Não aceitava a ordem de capitão. Não se curvava diante de governador. Lampião só respeitava uma coisa no mundo: a própria lei. A lei do sertão. A lei da honra, da palavra dada, da vingança cumprida. Então, como convencer um homem assim a lutar ao lado do governo? Como fazer um cangaceiro que desafiava a autoridade se tornar um soldado oficial? A resposta estava em Juazeiro do Norte, na casa de um homem que não carregava rifle, mas carregava algo mais poderoso: a fé de milhares de sertanejos, Padre Cícero Romão Batista. O único homem no Nordeste capaz de olhar nos olhos de Lampião e dizer: Virgulino, eu preciso de você. Padre Cícero Romão Batista não era um homem comum. E Juazeiro do Norte não era uma cidade comum. Quando você ouvia falar de Juazeiro nos anos 1920, não pensava só numa vila do interior do Ceará. Pensava num lugar sagrado, num refúgio, num pedaço de chão onde Deus ainda pisava, onde os milagres aconteciam e onde um homem de batina governava com mais autoridade que qualquer prefeito ou coronel. Esse homem era Padre Cícero. Nascido em 1844 no Crato, Cícero Romão cresceu vendo a dureza do sertão. Perdeu o pai cedo, foi criado pela mãe com sacrifício e desde menino mostrou que tinha vocação para coisa sagrada. Estudou no seminário, se ordenou padre em 1870 e foi mandado para uma vila pequena e esquecida chamada Juazeiro. Naquela época, Juazeiro era quase nada. Poucas casas, poeira, sol escaldante e gente sofrida. Mas Padre Cícero viu potencial onde outros viam um abandono. Ele não era só um padre que rezava missa e dava comunhão. Era um homem que entendia o povo, que falava a língua do sertanejo, que conhecia a fome, a seca, o desespero, e foi isso que fez a diferença. Cícero começou a reunir os fiéis, a organizar a comunidade, a ensinar os homens a plantar mesmo com pouca chuva, a cuidar do gado, a construir açudes. Ele não falava de salvação só no céu, falava de salvação aqui, na terra seca e rachada do Cariri. O povo começou a confiar nele, a segui-lo, a vê-lo não só como padre, mas como líder, como protetor, como pai. E então veio o milagre. Em 1889, durante uma comunhão, a Beata Maria de Araújo recebeu a hóstia das mãos de Padre Cícero. Quando ela colocou a hóstia na boca, começou a sangrar. Sangue vivo, vermelho, escorrendo pelos lábios da mulher. A notícia se espalhou feito rastilho de pólvora. O povo viu aquilo como sinal divino. A hóstia tinha se transformado no sangue de Cristo. A fama de Padre Cícero explodiu. Romeiros começaram a chegar de todos os cantos do Nordeste. Vinham a pé, de jumento, de carroça. Vinham pedindo bênção, pedindo cura, pedindo conselho. E Padre Cícero atendia a todos. Benzia, aconselhava, consolava. Juazeiro cresceu. De vila esquecida, virou cidade. De cidade, virou santuário. Mas nem tudo foram flores. A Igreja Católica olhou com desconfiança para o fenômeno de Juazeiro. O Vaticano enviou investigadores, questionou o milagre. E em 1894, Padre Cícero foi proibido de celebrar missas. A suspensão de ordens caiu sobre ele como uma sentença, mas o povo não ligou. Para eles, Padre Cícero continuava sendo santo, continuava sendo o homem que Deus tinha escolhido para cuidar do sertão. E Cícero, mesmo sem poder celebrar missa, continuou benzendo, curando, liderando. E foi aí que o padre mostrou sua outra face, a face do estrategista político. Padre Cícero percebeu que, para proteger Juazeiro,
Para garantir que sua obra não fosse destruída, ele precisava de poder, poder de verdade. Não bastava ser amado pelo povo. Era preciso ser respeitado pelos coronéis, temido pelos inimigos, ouvido pelos governadores. Então ele entrou na política. Em 1911, Juazeiro se envolveu numa guerra civil. O governo do Ceará, comandado pelo presidente estadual, tentou intervir na cidade e enfraquecer o poder de Padre Cícero. O padre reagiu. Chamou os coronéis aliados, armou o povo e enfrentou as tropas do governo estadual. A batalha foi brutal, mas Juazeiro venceu. Padre Cícero saiu daquele conflito não só como líder religioso, saiu como líder político, como homem que comandava exércitos, que negociava com governadores, que decidia eleições. Ele se tornou vice-governador do Ceará, depois prefeito de Juazeiro. E com o tempo, o homem mais poderoso do Cariri. Mas o poder tem um preço, e Padre Cícero sabia disso. Ele tinha inimigos, muitos inimigos. Coronéis que invejavam sua influência, políticos que queriam derrubá-lo, e a igreja, que nunca o perdoou completamente pelo episódio do milagre. Padre Cícero vivia num equilíbrio delicado. De um lado, a fé do povo. Do outro, as intrigas da política, e no meio disso tudo, a certeza de que, se quisesse manter Juazeiro de pé, precisaria de proteção, proteção armada. Ele tinha jagunços ao seu redor, homens de confiança que guardavam sua casa, que vigiavam as estradas, que garantiam que ninguém ousasse tocar num fio de cabelo do padre. Mas em 1926, quando a ameaça da coluna Prestes começou a se aproximar do Nordeste, Padre Cícero entendeu que seus jagunços não seriam suficientes. Ele precisava de um exército, precisava de alguém que conhecesse a Caatinga como a palma da mão, alguém que não tivesse medo de enfrentar 1000 homens armados. Precisava de Lampião, e foi aí que o santo tomou uma decisão que chocaria o Brasil inteiro: convocar o demônio. Virgulino Ferreira da Silva não nasceu bandido. Ninguém nasce bandido no sertão. A vida é que transforma o homem. Virgulino nasceu em 1898, em Vila Bela, sertão de Pernambuco. Filho de José Ferreira e Maria Lopes, ele cresceu como qualquer menino de família pobre do interior, ajudando o pai na roça, cuidando do gado, aprendendo a sobreviver com pouco. O pai de Virgulino era um homem trabalhador, honesto, respeitado na região, mas o sertão não perdoa quem não tem poder, e a família Ferreira não tinha. Tudo mudou quando José Ferreira se envolveu numa briga de terras com a família Saturnino. Os Saturnino eram protegidos de um coronel influente, tinham jagunços, tinham armas, tinham o costume de resolver as coisas na bala. A rixa começou pequena, uma cerca derrubada, um insulto mal resolvido. Mas no sertão, essas coisas nunca ficam pequenas. O ódio foi crescendo, a violência foi escalando, até que um dia os Saturnino tocaram fogo na casa de José Ferreira. Virgulino tinha apenas 18 anos quando viu sua casa em chamas. Viu o pai ser humilhado, espancado, perseguido. E foi naquele momento que o menino de Vila Bela morreu e nasceu Lampião. Virgulino pegou o rifle do pai, reuniu os irmãos e entrou pro cangaço. Não por romantismo, não por aventura, por necessidade, por vingança. Porque no sertão, quando a justiça não chega, o homem faz a própria justiça. Ele começou no bando de Senhor Pereira, um cangaceiro já conhecido na região. Aprendeu rápido, aprendeu a atirar, a cavalgar, a se esconder na caatinga, a planejar emboscadas. Mas Virgulino não era um cangaceiro comum. Ele tinha algo que poucos tinham: inteligência. Enquanto outros cangaceiros atacavam no impulso, Virgulino pensava. Estudava o terreno, conhecia cada trilha, cada grota, cada aguada. Sabia quando atacar e quando recuar. Sabia quando lutar e quando negociar. E tinha algo mais. Tinha crueldade.
A crueldade necessária para sobreviver num mundo onde a misericórdia era vista como fraqueza. Quando o Sr. Pereira morreu, em 1922, Virgulino assumiu a liderança do bando. E foi aí que ganhou o apelido que se tornaria lenda, Lampião. Dizem que o nome veio por causa da rapidez com que ele atirava. O rifle na mão dele parecia um lampião aceso, cuspindo fogo sem parar. Outros dizem que era por causa do brilho nos olhos dele quando entrava em combate. Um brilho de febre, de fúria, de algo que não era mais completamente humano. Lampião reuniu os melhores homens do sertão. Seu bando cresceu. 10, 20, 50 cangaceiros. Homens que não tinham mais nada a perder. Homens que escolheram viver pouco, mas viver livres. E Lampião impôs sua lei. Ele não atacava qualquer um. Tinha alvos, coronéis que oprimiam o povo, comerciantes que roubavam nas medidas, políticos corruptos, delegados violentos. Para esses, Lampião não tinha piedade. Mas com o povo simples, ele tinha outro tratamento. Respeitava as mulheres, não roubava dos pobres, pagava pelo que consumia nas vilas e benzia as crianças que vinham pedir proteção. Isso criou uma imagem dupla de Lampião. Para os ricos, ele era o demônio. Para o povo, era um justiceiro, um Robin Hood da Caatinga. Claro que a realidade era mais complexa. Lampião não era santo. Matou, torturou, saqueou, fez coisas que só o inferno conhece. Mas no sertão, a moralidade não é preto no branco, é poeira, é cinza. Depende de qual lado da história você está. Em poucos anos, Lampião se tornou o homem mais procurado do Nordeste. O governo colocou recompensa em sua cabeça. Policiais foram atrás dele. Jagunços tentaram emboscá-lo, mas Lampião sempre escapava, sempre sobrevivia. Porque ele conhecia o sertão, e o sertão protegia quem sabia respeitá-lo. Em 1926, Lampião já era o rei do cangaço. Seu nome era pronunciado em voz baixa nas feiras. Mães assustavam os filhos dizendo que Lampião ia aparecer se não se comportassem. Coronéis tremiam só de ouvir que ele estava na região. E foi nesse momento, no auge de seu poder, que Lampião recebeu um convite que ninguém esperava. Um convite de Padre Cícero. O santo queria falar com o demônio. O ano de 1926 trouxe uma ameaça que fez os poderosos do Nordeste perderem o sono. A Coluna Prestes. Mais de 1.000 homens armados marchavam pelo interior do Brasil. Eram militares rebeldes, tenentes que tinham se levantado contra o governo federal. Queriam acabar com a República Velha, com o poder dos coronéis, com a corrupção que dominava o país. Para muitos sertanejos pobres, a Coluna Prestes era esperança. Esperança de que a terra seria dividida, de que os coronéis perderiam o poder, de que finalmente haveria justiça. Mas para os coronéis, para os políticos e para os grandes proprietários, a coluna era terror puro. Era a revolução batendo na porta. Era a ameaça de perder tudo: terras, gado, poder. E Padre Cícero, mesmo sendo homem de Deus, era também homem de propriedades. Juazeiro tinha crescido sob sua liderança. A cidade dependia dele, e ele dependia da ordem estabelecida. Se a Coluna Prestes tomasse o Cariri, tudo que Cícero tinha construído poderia desmoronar. Além disso, havia um medo maior, o medo do comunismo. A imprensa da época chamava os tenentes da coluna de comunistas, de revolucionários perigosos que queriam destruir a igreja, confiscar propriedades, acabar com a fé. Padre Cícero, que sempre teve uma relação delicada com a igreja oficial, não podia se dar ao luxo de ser visto como conivente com uma revolução que atacava a religião. Então, ele precisava agir, precisava proteger Juazeiro, precisava mostrar que estava do lado da ordem, do governo, da lei. Mas como? O exército federal estava longe, desorganizado, incapaz de conter a coluna. Os jagunços dos coronéis aliados eram poucos e mal treinados. E Padre Cícero sabia que, se a coluna decidisse atacar Juazeiro, a cidade não resistiria. Foi aí que surgiu a ideia. Uma ideia ousada, arriscada, quase absurda. E se Padre Cícero convocasse Lampião?
E se o maior cangaceiro do Nordeste, o homem que conhecia cada palmo da Caatinga, fosse transformado em soldado oficial? E se o demônio da Caatinga fosse usado para defender o paraíso de Juazeiro? A ideia não era só de Padre Cícero, ela veio de cima, do governador do Ceará, de líderes políticos, de coronéis influentes. Todos sabiam que Lampião era a única força capaz de enfrentar a coluna Prestes em território nordestino. Mas havia um problema. Lampião não obedecia a ninguém. Não aceitava ordens de governo, vivia fora da lei. Como convencê-lo a lutar ao lado da autoridade que ele sempre desafiou? A resposta estava na figura de Padre Cícero. Se havia um homem no Nordeste capaz de fazer Lampião ouvir, esse homem era o padre de Juazeiro. Porque Padre Cícero não era só um líder político, era um símbolo, era o santo vivo, o homem que Deus tinha escolhido. E Lampião, por mais selvagem que fosse, era sertanejo, e sertanejo respeita a fé. Então, o convite foi feito. Emissários de Padre Cícero foram enviados à Caatinga. Procuraram Lampião. Disseram que o padre queria vê-lo, que tinha uma proposta importante, que era hora de Lampião servir a uma causa maior. Lampião, desconfiado como sempre, hesitou. Ele não confiava em político, não confiava em coronel. Mas Padre Cícero era diferente. Era o homem que o povo venerava. Era o homem que Lampião, no fundo, também respeitava. E havia outro motivo. Lampião estava cansado de ser perseguido, cansado de viver fugindo, cansado de ver seus homens caírem um a um. E a proposta de Padre Cícero trazia algo que Lampião nunca tinha tido: legitimidade. Se o padre o nomeasse capitão, se o governo lhe desse uma patente oficial, Lampião deixaria de ser apenas um bandido. Seria um soldado, um defensor do Nordeste. E talvez, só talvez, isso abrisse caminho para um futuro diferente. Lampião aceitou o convite e começou a cavalgada que mudaria sua vida. A viagem até Juazeiro foi cercada de tensão e misticismo. Lampião saiu da Caatinga com cerca de 50 homens do seu bando. Estavam armados até os dentes, desconfiados, alertas. Não era fácil viajar em bando grande pelo sertão sem chamar atenção. Mas Lampião tinha suas rotas, seus informantes, suas manhas. Ele conhecia cada trilha, cada encruzilhada, cada riacho seco. E sabia que, se quisesse chegar a Juazeiro sem ser emboscado, teria que evitar as estradas principais, os povoados controlados por inimigos, as vilas onde a polícia estava de tocaia. A jornada levou dias. Foram longas cavalgadas sob o sol inclemente, noites dormindo ao relento, comida escassa, água mais escassa ainda. Mas Lampião estava acostumado. O sertão era sua casa, e ele não temia a dureza da terra. O que o inquietava era outra coisa, era o encontro que estava por vir. Lampião nunca tinha estado frente a frente com Padre Cícero. Conhecia a fama do padre, sabia do poder que ele tinha, da veneração que despertava. Mas Lampião não era homem de se curvar para ninguém. E a ideia de entrar na casa de um santo, de ouvir ordens de um padre, mexia com algo dentro dele. Seria um teste. Um teste de coragem, um teste de fé. Durante a viagem, Lampião conversou pouco. Seus homens notaram. O rei do cangaço, sempre falante, sempre dando ordens, agora estava calado, pensativo, com o olhar perdido na linha do horizonte. Dizem que numa das noites, acampados próximos a um pé de juazeiro, Lampião teve um sonho. Sonhou com um velho de barba branca, vestido de batina, que lhe estendia a mão e dizia: Virgulino, você foi chamado. Lampião acordou sobressaltado. Olhou ao redor, viu seus homens dormindo, ouviu o vento sussurrando entre as folhas secas e teve a certeza de que aquele sonho era um sinal. No dia seguinte, quando já estavam próximos de Juazeiro, um dos cangaceiros avistou algo estranho na estrada. Um crucifixo de madeira fincado no chão, com um rosário pendurado. Ninguém sabia quem tinha colocado ali. Mas Lampião mandou parar. Ele desceu do cavalo, se aproximou do crucifixo, ajoelhou-se
e rezou. Seus homens, surpresos, fizeram o mesmo. Ali, no meio da caatinga, o bando mais temido do Nordeste se curvou diante da cruz. Lampião se benzeu, pegou o rosário e o colocou no pescoço. Disse para os homens: "Esse é o sinal. Padre Cícero está nos esperando." E seguiram viagem. Quando finalmente avistaram as primeiras casas de Juazeiro, o coração de Lampião bateu diferente. A cidade era maior do que ele imaginava. Movimentada, cheia de romeiros, de feiras, de gente rezando nas ruas. Juazeiro não era só uma cidade. Era um santuário. Lampião e seus homens entraram devagar, em fila, chapéus na cabeça, rifles cruzados no peito. O povo olhava assustado, curioso, incrédulo. Era Lampião, o rei do cangaço, ali, em carne e osso, cavalgando pelas ruas de Juazeiro. Alguns correram para dentro de casa. Outros pararam para ver, e alguns, os mais corajosos, se aproximaram para pedir bênção. Lampião não recusou. Benzeu as crianças que vieram até ele. Cumprimentou os velhos. Aceitou água oferecida por uma mulher. Então um jagunço de Padre Cícero apareceu. Disse que o padre estava esperando, que era para Lampião ir até a casa dele, na rua São José. Lampião respirou fundo, ajeitou o chapéu, afagou o cabo do punhal e foi ao encontro do santo. A casa de Padre Cícero ficava no coração de Juazeiro. Era grande, mas simples, paredes brancas, janelas de madeira, uma porta larga que dava direto para a sala de recepção. Ali, o padre recebia romeiros, coronéis, políticos, qualquer um que precisasse de sua bênção ou de seu conselho. Quando Lampião chegou à porta, foi recebido por um dos auxiliares do padre. O homem o conduziu até a sala. Lampião entrou sozinho. Deixou os homens do lado de fora, esperando. A sala era espaçosa, com móveis simples, um crucifixo na parede, imagens de santos nos cantos. E no centro, sentado numa cadeira de couro, estava ele, Padre Cícero Romão Batista. Um homem de quase 82 anos, magro, de barba branca, olhos pequenos, mas penetrantes. Vestia batina preta, tinha um rosário nas mãos. E quando Lampião entrou, o padre ergueu o olhar e o fitou em silêncio. Os dois se encararam, o santo e o demônio, o homem que salvava almas e o homem que tirava vidas. Dizem que aquele silêncio durou uma eternidade. Nenhum dos dois desviou o olhar. Era como se estivessem medindo um ao outro, testando, avaliando. Foi Padre Cícero quem falou primeiro. "Virgulino", disse ele com a voz grave e pausada, "você veio." Lampião tirou o chapéu, segurou com as duas mãos e respondeu: "Vim, padre. O senhor chamou." Padre Cícero fez um gesto para que Lampião se sentasse. O cangaceiro obedeceu. "Você sabe por que eu chamei você aqui?" perguntou o padre. Lampião assentiu. "Sei sim, padre. Os tenentes estão vindo. O senhor quer que eu lute contra eles." Padre Cícero confirmou com um movimento lento da cabeça. "É mais do que isso, meu filho. Eu quero que você defenda o Nordeste, que proteja nosso povo, que impeça essa revolução de destruir o que construímos." Lampião ficou em silêncio por um momento. Depois perguntou: "E por que eu faria isso, padre? Eu não sou soldado do governo, eu sou cangaceiro." Padre Cícero se inclinou para frente, os olhos fixos em Lampião. "Você é mais do que isso, Virgulino. Você é sertanejo. Você conhece a dor do nosso povo. E você tem o poder de fazer a diferença." Lampião cruzou os braços. "Com todo respeito, padre, eu já fiz muita diferença. Matei coronel que oprimia o povo. Defendi quem não tinha ninguém, mas sempre fui chamado de bandido por isso." Padre Cícero sorriu, um sorriso triste, compreensivo. "Eu sei, meu filho, eu sei quem você é, e sei das injustiças que você sofreu. Mas agora eu estou te oferecendo algo diferente. Estou te oferecendo redenção." Lampião ergueu as sobrancelhas. "Redenção? Sim", disse o padre. "Se você lutar ao nosso lado, se defender Juazeiro e o Cariri, eu vou te dar uma patente. Vou te fazer capitão. Você deixará de ser bandido. Será soldado oficial. E quem sabe no futuro consiga até o perdão completo." Lampião ficou calado. A oferta era tentadora. Mas ele desconfiava. Desconfiava de política, de promessas, de palavras bonitas. "E se eu aceitar, padre?
disse Lampião devagar. Eu vou ter que obedecer ordens. Vou ter que me curvar para coronel, para delegado, para gente que sempre me perseguiu. Padre Cícero balançou a cabeça. Você vai obedecer a mim, Virgulino. Só a mim. E eu não vou te pedir nada que vá contra sua honra. Os dois se olharam novamente, e Lampião viu algo nos olhos do padre. Viu sinceridade, viu respeito, e viu algo mais. Viu que Padre Cícero também era um homem que entendia o sertão, que entendia a dureza, a violência, a necessidade de fazer escolhas difíceis. Lampião respirou fundo e falou: Tá certo, padre, eu aceito. Padre Cícero se levantou, pegou um rosário que estava sobre a mesa e entregou a Lampião. Guarde isso, meu filho, vai te proteger. Lampião pegou o rosário, beijou a cruz e colocou no pescoço. E Padre Cícero, com a voz solene, disse: A partir de hoje, você é capitão Virgulino Ferreira da Silva. Que Deus te guie. Lampião ajoelhou, e Padre Cícero colocou a mão sobre a cabeça dele e o abençoou. Naquele momento, o pacto foi selado. A cerimônia foi discreta, mas carregada de simbolismo. Padre Cícero não chamou multidões. Não fez alarde, mas reuniu algumas figuras importantes de Juazeiro, coronéis aliados, líderes locais, homens de confiança. E na presença deles, entregou a Lampião o que nenhum cangaceiro jamais tinha recebido, uma patente militar oficial. Lampião foi nomeado capitão das Forças Patrióticas do Nordeste. Não era um título qualquer, era uma legitimação. Era o reconhecimento de que ele, Virgulino Ferreira, não era mais apenas um fora da lei, era um defensor da ordem. Junto com a patente vieram as armas. Padre Cícero entregou rifles, munição, mantimentos. Não eram presentes, eram ferramentas de guerra. E a missão estava clara: interceptar a coluna Prestes, impedir que os revolucionários tomassem o Cariri, proteger Juazeiro. Lampião aceitou tudo com seriedade. Ele sabia o peso daquele momento. Sabia que, a partir dali, sua vida mudaria. Não seria mais caçado da mesma forma. Teria, ao menos temporariamente, a proteção da lei. Mas também sabia dos riscos. Se falhasse, se traísse a confiança de Padre Cícero, seria execrado pelo próprio povo que o admirava. E se cumprisse a missão, teria que lutar contra homens que, no fundo, também eram rebeldes como ele. Depois da cerimônia, Lampião e seus homens ficaram acampados nos arredores de Juazeiro por alguns dias. Padre Cícero os tratou bem. Forneceu comida, abrigo e até mandou rezar missas pela segurança do bando. Foi nesse período que Lampião foi fotografado pela primeira vez como capitão. A foto se tornou histórica. Lampião de pé, fardado, com o chapéu de couro, o rifle na mão, a expressão séria. Ao seu lado, alguns de seus cangaceiros, todos posando como soldados oficiais. Aquela imagem percorreu o Brasil. Foi publicada em jornais, discutida em salões, comentada em feiras. Lampião, o bandido mais procurado do Nordeste, agora era capitão. A notícia chocou muita gente. Uns aplaudiram a estratégia de Padre Cícero. Outros criticaram, dizendo que era um pacto com o demônio. Mas Padre Cícero não se importou com as críticas. Ele sabia o que estava fazendo. Sabia que Lampião era a única força capaz de deter a coluna Prestes no Nordeste. E se era preciso dar uma patente a um cangaceiro para salvar Juazeiro, então que assim fosse. Lampião, por sua vez, levou a patente a sério, pelo menos no começo. Ele organizou seus homens, planejou rotas de patrulha, estudou os possíveis caminhos que a coluna Prestes poderia tomar e, durante algumas semanas, realmente patrulhou a região, vigiando estradas, interrogando viajantes, tentando localizar os revolucionários. Mas a coluna Prestes era esperta. Comandada por Luiz Carlos Prestes, um dos maiores estrategistas militares do Brasil, a coluna evitava combates diretos, mudava de rota constantemente e só atacava quando tinha vantagem. E Lampião começou a perceber algo. A guerra contra a coluna não era uma guerra simples. Não era um coronel para matar, uma fazenda para invadir, uma vila para tomar. Era uma guerra de movimento, de paciência, de espera. E Lampião não tinha paciência para isso. Além disso, ele começou a ouvir histórias sobre a coluna.
Histórias de que os tenentes não atacavam o povo, não roubavam dos pobres, pregavam justiça social, distribuição de terras, fim do coronelismo. E isso mexeu com Lampião, porque no fundo ele também era contra os coronéis. Também lutava contra a opressão e agora estava sendo usado justamente para defender os interesses daqueles que sempre o perseguiram. A dúvida começou a crescer dentro dele. Se você está gostando dessa história, não deixe de curtir esse vídeo agora. Compartilhe com aquele amigo que também é fascinado pelo cangaço. E se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho, porque aqui a gente conta a história que ninguém mais conta, a história que o tempo não pode apagar. O pacto entre Padre Cícero e Lampião não foi apenas simbólico, foi prático, calculado, e cada lado tinha suas razões. Padre Cícero precisava de proteção, precisava de um homem que conhecesse a guerra, que não tivesse medo de sangue, que pudesse enfrentar a coluna Prestes com a mesma selvageria que ela representava para os coronéis. Lampião era a escolha óbvia. Ele era o único capaz de reunir homens rapidamente, de mobilizar a Caatinga, de criar um exército de cangaceiros em poucas semanas. Em troca, Padre Cícero ofereceu a Lampião 3 coisas valiosas: legitimidade, proteção política e a promessa de um futuro diferente. A legitimidade vinha com a patente. Ser nomeado capitão significava que Lampião deixava de ser apenas um bandido. Ele passava a ser um soldado a serviço de uma causa maior. E isso mudava tudo. Mudava a forma como o povo o via, mudava a forma como ele próprio se via. A proteção política era ainda mais importante. Padre Cícero tinha influência. Conversava com governadores, com políticos, com juízes, e prometeu a Lampião que, enquanto ele cumprisse sua parte no acordo, estaria protegido das perseguições mais pesadas. Não seria anistiado completamente, mas teria uma margem de manobra que nunca teve antes. E a promessa de um futuro diferente era o que mais seduzia Lampião. O padre falou de perdão, falou de redenção, falou da possibilidade de que, um dia, Lampião pudesse largar as armas e viver como homem livre, sem precisar fugir a vida inteira. Era uma promessa bonita. Uma promessa que tocava fundo no coração de um homem cansado de guerra. Mas o que Lampião ofereceu em troca? Ele ofereceu sua força, ofereceu seus homens, ofereceu a disposição de lutar contra a coluna Prestes, de defender Juazeiro, de garantir que os revolucionários não invadissem o Cariri. Mas Lampião também impôs condições. Ele deixou claro que não obedeceria ordens de qualquer um, só de Padre Cícero. Não aceitaria ser comandado por coronéis, por delegados, por oficiais do governo. Sua lealdade era ao padre, apenas ao padre. E havia outra condição, não dita, mas implícita. Lampião continuaria sendo Lampião, continuaria tendo autonomia, continuaria fazendo as coisas do jeito dele. A patente não faria dele um soldado comum, faria dele um soldado livre. Padre Cícero aceitou, porque sabia que não tinha escolha. Não dava para domesticar Lampião, só dava para direcionar sua fúria. E assim, o pacto foi selado, não com assinaturas em papel, não com contratos formais, mas com palavras ditas entre 4 paredes, com um rosário entregue, com uma bênção dada. No sertão, isso era mais forte que qualquer contrato, mas todo pacto tem seu preço. E tanto Padre Cícero quanto Lampião sabiam disso. O padre sabia que estava arriscando sua reputação, estava se associando a um homem que tinha sangue nas mãos. E se algo desse errado, se Lampião cometesse alguma atrocidade em nome da defesa de Juazeiro, a culpa cairia sobre Padre Cícero também. Lampião, por sua vez, sabia que estava entrando num jogo perigoso. Estava se aliando ao poder estabelecido, aos mesmos coronéis e políticos que sempre o perseguiram. E se o povo começasse a vê-lo como traidor da causa sertaneja, ele perderia o que tinha de mais valioso, o apoio popular. Mas ambos apostaram. Apostaram que o risco valia a pena, que o ganho seria maior que a perda. E durante algumas semanas, o pacto pareceu funcionar. Lampião patrulhou a região. Seus homens vigiaram estradas, interrogaram viajantes,
E a notícia se espalhou. O rei do cangaço estava a serviço de Padre Cícero, defendendo o Cariri contra os revolucionários. A simples presença de Lampião na região já era um aviso. A coluna Prestes sabia que, se entrasse no território de Juazeiro, teria que enfrentar não apenas os jagunços dos coronéis, mas também o bando de Lampião. E a coluna evitou o confronto. Mudou de rota. Seguiu por outras regiões do Nordeste. Padre Cícero respirou aliviado. Juazeiro estava seguro. E Lampião tinha cumprido sua parte, pelo menos na aparência. Mas a verdade era outra. Lampião não tinha enfrentado a coluna. Não tinha travado nenhuma batalha. Não tinha disparado um único tiro contra os revolucionários. Porque, no fundo, Lampião não queria lutar contra eles. Não via sentido. E aos poucos começou a perceber que tinha sido usado por Padre Cícero, usado pelos coronéis, usado pelo governo, e isso começou a roer por dentro. Quando a notícia do pacto entre Padre Cícero e Lampião se espalhou pelo sertão, a reação foi explosiva. Nas vilas, nas feiras, nos alpendres das casas, o assunto era um só. O santo tinha feito aliança com o demônio. Uns ficaram chocados. Como podia um padre, um homem de Deus, chamar um cangaceiro para dentro de sua casa? Como podia benzer um homem que matava, que saqueava, que espalhava terror? Outros ficaram confusos. Padre Cícero sempre foi o guia espiritual do povo. E se ele tinha chamado Lampião, é porque tinha suas razões. Razões que o povo simples talvez não entendesse, mas que deviam ser respeitadas. E havia os que ficaram felizes. Felizes porque viam naquela aliança a união de duas forças poderosas, o santo e o guerreiro, a fé e a coragem. Juntos seriam invencíveis. Mas a reação mais forte veio dos inimigos de Lampião, dos coronéis que ele tinha enfrentado, dos delegados que o perseguiam, dos políticos que queriam sua cabeça. Eles ficaram furiosos. Como podia Padre Cícero legitimar um criminoso? Como podia dar patente a um assassino? Aquilo era uma afronta, era um desrespeito à lei, à ordem, à justiça. Jornais do sul do país publicaram artigos criticando o padre. Chamaram a aliança de escândalo. Disseram que Padre Cícero tinha perdido a razão, que estava sendo manipulado por interesses políticos, que tinha manchado sua reputação. Mas no sertão, a voz dos jornais do sul não tinha tanto peso. O que importava era o que o povo via. E o povo via Lampião desfilando pelas ruas de Juazeiro, fardado, com a bênção de Padre Cícero. Para muitos sertanejos, aquilo era a confirmação de que Lampião não era só bandido, era justiceiro, era defensor do povo. E agora tinha até a aprovação de um santo. A figura de Lampião cresceu ainda mais. Ele já era lenda, mas agora era lenda oficializada. Crianças começaram a brincar de ser Lampião, o capitão do sertão. Velhos contavam nas rodas de conversa como tinham visto o cangaceiro entrando em Juazeiro, de peito estufado, respeitado por todos. Mulheres rezavam para que Lampião protegesse suas famílias dos perigos da caatinga. Mas nem tudo era glória. Havia medo também. Medo de que Lampião, agora com uma patente oficial, se tornasse ainda mais poderoso. Medo de que ele usasse essa legitimidade para aumentar sua violência. Medo de que o pacto com Padre Cícero fosse o começo de algo ainda mais perigoso. E havia quem desconfiasse. Quem se perguntasse, será que Lampião realmente vai lutar contra a coluna Prestes? Ou será que ele só aceitou a patente para ganhar tempo, para se proteger, para usar Padre Cícero como escudo? Essas perguntas começaram a circular, e aos poucos a dúvida se instalou. Padre Cícero sentia a pressão, sabia que tinha arriscado muito. Sabia que sua reputação estava em jogo e começou a cobrar resultados de Lampião. Mandou recados, perguntou quando o cangaceiro ia agir, quando ia enfrentar a coluna, quando ia provar que merecia a patente que tinha recebido. Lampião respondia com evasivas, dizia que estava estudando a situação, que estava esperando o momento certo, que não adiantava atacar sem estratégia. Mas a verdade era outra. Lampião não queria lutar contra a coluna Prestes, e quanto mais o tempo passava, mais claro isso ficava.
A verdade incômoda é que Lampião nunca enfrentou a coluna Prestes. Ele patrulhou a região por algumas semanas. Fez rondas, intimidou algumas vilas, mas nunca travou combate contra os revolucionários. Nunca disparou um tiro contra os tenentes de Luiz Carlos Prestes. Por quê? Há várias versões dessa história, e todas elas têm um pouco de verdade. A primeira versão diz que Lampião percebeu que a missão era impossível. A coluna Prestes era grande, bem armada, treinada, disciplinada. Enfrentá-la seria suicídio. Lampião era esperto demais para jogar a vida de seus homens fora numa guerra que não era dele. A segunda versão diz que Lampião não tinha interesse real em lutar contra a coluna. No fundo, ele se identificava com os revolucionários. Eles também eram rebeldes, também desafiavam o governo, também lutavam contra o coronelismo. Porque ele combateria quem tinha os mesmos inimigos que ele. A terceira versão, a mais cruel, diz que Lampião simplesmente usou o padre Cícero, aceitou a patente, pegou as armas, ficou alguns dias em Juazeiro gozando da proteção e depois voltou para Caatinga para fazer o que sempre fez, sobreviver. A verdade provavelmente está no meio dessas três versões. Lampião era estrategista, sabia que enfrentar a coluna Prestes seria arriscado demais. Sabia que não tinha estrutura para combater um exército organizado. E sabia que, se perdesse, seria o fim do seu bando. Mas também é verdade que Lampião se sentiu desconfortável com a missão. Ele não era soldado de governo, não obedecia a ordem de coronel. E a cada dia que passava, mais claro ficava que ele tinha sido usado como peça num jogo político que não era o dele. Além disso, a coluna Prestes mudou de rota, evitou o Cariri, seguiu por outras regiões do Nordeste, sempre em movimento, sempre escapando de confrontos diretos. Então, tecnicamente, a missão foi cumprida. Juazeiro não foi atacada. O Cariri ficou seguro. E Padre Cícero pôde respirar aliviado. Mas todos sabiam a verdade. Lampião não tinha defendido Juazeiro. A coluna tinha simplesmente evitado a região. E isso gerou ressentimento. Padre Cícero começou a perceber que tinha sido enganado, ou pelo menos que Lampião não tinha a intenção de cumprir completamente o acordo. O padre tinha dado uma patente, tinha entregue armas, tinha legitimado um cangaceiro e, em troca, não tinha recebido nada além de uma presença simbólica. Lampião, por sua vez, começou a sentir que tinha se comprometido demais, que tinha se exposto, que tinha entrado num jogo perigoso onde não tinha controle. E, aos poucos, a relação entre os dois começou a esfriar. Não houve rompimento público, não houve briga. Não houve confronto, mas o silêncio falou mais alto. Lampião voltou para Caatinga, devolveu parte das armas, guardou a patente no bolso, mas nunca mais a usou de verdade. E Padre Cícero voltou a ser o líder político de Juazeiro, cuidando de suas alianças, de suas negociações, de seu povo. O pacto tinha durado poucos meses, mas a marca que deixou foi eterna. O rompimento entre Padre Cícero e Lampião não foi dramático. Não houve traição declarada, não houve confronto direto. Foi um afastamento lento, gradual, inevitável. Depois que a ameaça da coluna Prestes passou, Lampião voltou para Caatinga. Voltou a fazer o que sempre fez: comandar seu bando, atacar fazendas, cobrar pedágios, vingar injustiças. Padre Cícero continuou em Juazeiro. Continuou benzendo romeiros, negociando com políticos, mantendo o poder que tinha construído ao longo de décadas. Os dois nunca mais se encontraram. Não há registro de nenhuma outra conversa entre eles, nenhuma carta, nenhum recado. O silêncio foi absoluto. Mas o que causou esse rompimento? A resposta está na decepção mútua.
Padre Cícero esperava que Lampião se tornasse um defensor oficial do Nordeste, que usasse a patente para combater os inimigos da ordem, que fosse um braço armado da igreja e dos coronéis aliados. Mas Lampião nunca foi isso, nunca quis ser isso. Ele era cangaceiro. E cangaceiro não serve a ninguém além de si mesmo e de sua própria lei. Lampião, por sua vez, esperava que Padre Cícero usasse sua influência para conseguir o perdão definitivo. Esperava que o padre intercedesse junto ao governo, que negociasse anistia, que abrisse caminho para que ele pudesse largar as armas e viver em paz. Mas Padre Cícero nunca fez isso, porque não podia ou porque não quis. E Lampião entendeu que a promessa de redenção tinha sido apenas uma isca. O ressentimento cresceu dos dois lados. Padre Cícero começou a ver Lampião como um oportunista. Um homem que tinha usado a bênção de um santo para ganhar legitimidade temporária, mas que nunca teve intenção de cumprir sua parte no acordo. Lampião começou a ver Padre Cícero como mais um político, mais um homem de palavras bonitas e promessas vazias, mais um que usava o povo sertanejo para seus próprios interesses. E o pior, ambos estavam certos. Padre Cícero era um homem de Deus, mas também era um homem de poder, e usava esse poder da forma que achava necessária, incluindo fazer alianças com homens perigosos. Lampião era um justiceiro aos olhos do povo, mas também era um homem de sangue, e não tinha escrúpulos em usar quem fosse necessário para garantir sua sobrevivência. Nos anos seguintes, a vida de cada um seguiu seu rumo. Padre Cícero envelheceu, continuou governando Juazeiro até seus últimos dias. Morreu em 1934, aos 90 anos, venerado como santo pelo povo nordestino. Até hoje, milhões de romeiros visitam Juazeiro para pedir sua bênção. Lampião continuou no cangaço. Seu bando cresceu, sua fama se espalhou. Ele se casou com Maria Bonita, tornou-se ainda mais lendário e seguiu desafiando a lei até o fim. Em 1938, 4 anos após a morte de Padre Cícero, Lampião foi emboscado pela polícia em Sergipe. Foi decapitado. Sua cabeça foi exposta em praça pública como troféu. O santo e o demônio nunca mais se encontraram, mas o legado do pacto entre eles sobreviveu. Hoje, quase 100 anos depois, o encontro entre Padre Cícero e Lampião continua sendo um dos episódios mais fascinantes da história do Nordeste. É difícil separar o que é fato do que é lenda. Difícil saber onde termina a verdade e começa o mito. Mas uma coisa é certa: aquele encontro marcou para sempre a memória do sertão. Para uns, foi o momento em que o santo abençoou o demônio. Para outros, foi o momento em que o demônio enganou o santo. Mas talvez a verdade seja mais simples. Talvez tenha sido apenas o encontro de 2 homens poderosos, cada um lutando para sobreviver num mundo brutal, cada um fazendo as escolhas que achava necessárias. Padre Cícero não era santo perfeito. Lampião não era demônio completo. Ambos eram sertanejos. Ambos eram produtos de seu tempo. Ambos entendiam que no sertão a sobrevivência exigia alianças improváveis. E o pacto entre eles, por mais breve que tenha sido, provou uma coisa: no sertão, a linha entre o sagrado e o profano sempre foi tênue. A foto de Lampião fardado ao lado de seus cangaceiros virou símbolo, virou lenda e até hoje é reproduzida, discutida, analisada. Aquela imagem representa algo maior, representa a complexidade do sertão, a contradição de um povo que venera santos e admira bandidos, que reza e mata, que perdoa e vinga. O sertão é assim. Não é preto no branco, é poeira, é cinza, é fogo e água ao mesmo tempo. E Padre Cícero e Lampião eram as 2 faces dessa mesma moeda. Hoje, quando você visita Juazeiro, vê estátuas de Padre Cícero por toda parte, vê romeiros rezando, pedindo bênção, chorando diante da imagem do santo. E quando você viaja pela Caatinga, ainda ouve histórias de Lampião, ainda ouve os velhos contando como ele era corajoso, como era temido, como fazia justiça quando a lei falhava. 2 nomes, 2 lendas, um só sertão. E no meio de tudo isso, uma pergunta que ainda ecoa: será que aquele pacto foi bênção ou maldição? Talvez nunca saibamos.
talvez não importe. O que importa é que aquela história sobreviveu. E enquanto houver alguém para contar, enquanto houver alguém para ouvir, o pacto entre o santo e o demônio vai continuar vivo, porque no sertão a história não morre, ela vira causo, e causo bem contado não se esquece. Se você chegou até aqui, é porque essa história tocou você. E eu tenho certeza de que você, assim como eu, não quer que essas memórias se percam. Então, deixe seu like agora, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com sua família, com quem também carrega o sertão no coração. Se inscreva no canal e ative o sininho, porque toda semana a gente traz mais histórias que o tempo não pode apagar. E me diz nos comentários, você acha que Padre Cícero fez certo em chamar Lampião? Você acha que Lampião traiu o padre? Ou será que os dois apenas fizeram o que tinham que fazer para sobreviver? Conta pra gente, porque aqui a história é viva e você faz parte dela. Até o próximo causo.